Uma outra característica do Papa Francisco é o primeiro jesuíta. Qual o significado? De que maneira traduzir isso, Padre Juarez? A gente fala do primeiro jesuíta, porque os jesuítas sempre tiveram um grande poder na igreja. É verdade. Grande poder na igreja. Existia até uma expressão que se falava ao se dirigir a um jesuíta, dizia que eles eram os papaneiro, porque eles estavam de batina preta, então eles quase que mandavam na igreja, mas nunca tinham um papa. Nunca tiveram um papa, né? Nunca tiveram um papa. E de repente a gente vê Papa Francisco, um primeiro de tantas coisas, né? Sim. Ele é o primeiro Papa jesuíta. Um jesuíta arraigado, porque ele foi superior dos jesuítas, ele tinha uma ligação muito próxima com a congregação. E qual é a característica principal de um jesuíta? Veja uma coisa, os jesuítas, olha que interessante, os jesuítas é a grande voz da igreja no tempo da reforma, do cisma protestante, quando você vê a igreja reagindo, né? Na história se chama Contra-Reforma, né? E a ordem dos jesuítas, né? A congregação dos jesuítas é fundada logo naquele momento. E é uma congregação ligada ao estudo, ligada às missões. Sim. São justamente as Américas, né? E também a Índia, o Japão, a China, é praticamente evangelizado pelos jesuítas, né? Quando você assiste o filme, aquela Missão, aí você vê, né, a atuação dos jesuítas, você vê aqui no sul do Brasil as reduções jesuítas, você vê os jesuítas no mundo todo. E interessante isso, não tinha um papa. E de repente você tem Francisco como papa. Sim. E que escolhe o nome que não poderia ter escolhido o nome de Inácio, por causa do Santo Inácio, né? Sim. Escolhe Francisco. Tanto é que as pessoas fazem uma confusão, porque fala assim, nossa, é um Papa franciscano, talvez por causa... Não, ele não é franciscano, ele é jesuíta, né? Ele é jesuíta, né? Mas com um jeito muito de Francisco mesmo. E por que Padre Francisco? Padre Boris, bem-vindo, boa noite. Boa noite aos participantes da mesa. Bom, o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, escolheu o nome de Francisco até por influência do nosso cardeal arcebispo emérito, de saudosa memória, Dom Cláudio Umes, né, que foi arcebispo de São Paulo, que estava ao lado dele na eleição, no conclave, na Capela Sistina. O próprio Papa Francisco, após a eleição, ele contou isso mais de uma vez, que quando a votação avançou e ele chegou ao número de votos suficientes para ser eleito sucessor de Pedro, o cardeal arcebispo emérito de São Paulo, porque ele já tinha sido também da congregação do clero, Dom Cláudio disse para ele: não te esqueças dos pobres, né? E essa frase ficou na cabeça do cardeal Bergoglio, girando ali, e ele orando, né? O Espírito Santo lhe inspirou, os pobres do mundo, Francisco, né? Aquele amante da pobreza evangélica, e também o amante da criação, aquele que louva a Deus pela criação, o cuidado com aquilo que depois o Papa Francisco chama da casa comum. Então ele acaba escolhendo o nome de Francisco, até depois, por causa que aquilo que o Padre Juarez disse agora, de que ele sendo jesuíta, alguns pensaram que ele tinha escolhido Francisco por causa de São Francisco Xavier. Sim. Que é um dos padroeiros das missões e que é um grande jesuíta, né? Mas ele disse que ele fez questão de dizer que foi escolhido o nome Francisco por causa de Francisco de Assis. Sim. E por causa da questão dessa busca do diálogo, né? Francisco foi até o sultão na época, né? Um diálogo com os muçulmanos. E o Papa Francisco tinha uma preocupação, e no pontificado dele ele demonstrou isso, do diálogo interreligioso, de que as religiões deviam estar a serviço da justiça e da paz e desta fraternidade universal. Então, o nome Francisco foi um pouco nessa perspectiva.